que eu acho de extrema importância na prática de enfermagem, principalmente do técnico de enfermagem, que é a administração do medicamento. Certo? A gente vai começar com a administração do medicamento por via parenteral indireta. Posteriormente, a gente vai falar sobre a via parenteral direta. Ok? Vou colocar aqui tela cheia. Vamos iniciar aqui a apresentação. Pronto. Então vamos lá, gente. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender os cuidados de enfermagem no preparo e administração de medicamentos nas vias parenterais. No caso aqui vai ser parenteral indireta. Depois a gente vai trabalhar com a direta, certo? Antes da gente iniciar falando sobre administração de medicamentos, vamos ver os 9 certos. Quem já viu, rever os 9 certos. Tem literatura que já fala de 11 certos, enfim. Mas os 9 certos, ao meu ver, são realmente fundamentais, ok? Primeiro, a questão do medicamento certo. Não pode, tem que ter um cuidado maior, redobrado, uma atenção em relação a pegar a medicação certa, gente. Não confundir. Tem medicações que têm um nome muito parecido, muito próximo um do outro. Então, tem que ter cuidado, ler com atenção, ok? Ler com atenção. Paciente certo, né? Tem que ter cuidado, tem que olhar no prontuário quem é o paciente, chega lá, lá no leito, saber se realmente é o paciente, chamar pelo nome, porque, pessoal, a gente pode confiar, muitas vezes o paciente ele muda de leito, muda de cama, então isso confunde a gente e acaba nos possibilitando a realizar uma medicação errada, né? Um paciente errado, certo? Então tem que ter cuidado com isso. Dose certa, tem que ser a dose prescrita pelo médico, certo? Nada de aumentar ou diminuir, tem que ser a dose certa. A via certa, tem medicações que, por exemplo, só pode ser feito um determinado tipo de via, certo? Então tem que ter a via certa e o médico ele vai prescrever a via. Então, mesmo que a medicação seja intramuscular ou endovenosa, o médico ele vai dizer qual a melhor via diante daquela condição clínica do paciente, daquela situação, certo? O registro certo, né? Tem que fazer um registro certo, tem que anotar bem direitinho o horário que foi realizada a medicação, se o paciente apresentar alguma reação, enfim, fazer o registro certo. A hora certa é indispensável, a questão da hora certa, porque muitas medicações são de horário, ou seja, tem um horário certo para fazer, de 6 em 6 horas, por exemplo, de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 24 em 24, tem que ter a hora certa. A ação certa, em relação à ação certa, tem que verificar se realmente aquela medicação ela está sendo eficaz, certo? Se você está realizando, você como profissional da saúde, como técnico de enfermagem, está realizando a ação certa, se não está fazendo nada com imperícia, com imprudência, enfim, ou com negligência, tem que ser uma ação certa. Essa entrou, né, porque não existia ação certa, entrou nos 9 certos. Forma farmacêutica certa, então observar realmente o princípio ativo daquela medicação, se realmente é de acordo, porque tem que ter cuidado com isso, gente. Tem o princípio ativo e existe o nome comercial, então tem que ter cuidado em relação a isso, certo? Na forma farmacêutica está certo, tem que verificar. E monitoramento certo, monitorar aquele paciente para ver, como eu falei anteriormente, se não tem alguma reação à medicação que foi administrada, certo? Se aquele paciente não vai ter uma taquicardia, por exemplo, em relação à medicação, enfim, uma hipotensão. Então tem que estar monitorando esse paciente. Então, pessoal, atenção que eu coloquei. Quem prepara a medicação é quem administra. Você não pode preparar uma administração para um colega administrar, certo? De forma alguma. Quem preparou é quem administra. Até porque você não sabe como ele preparou, de que forma ele preparou, certo? Então não façam isso. Só preparar a medicação mediante prescrição médica, só com a prescrição médica, só com a prescrição médica. Salve situações como, por exemplo, na urgência e emergência, digamos, no SAMU, que é o Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência. Aí, nesse caso, tudo bem, porque numa emergência, o médico ele vai só falar quais são as medicações, não está prescrito, mas posteriormente ele relata quais medicações foram feitas e escreve. Mas no momento, lógico, não pode perder tempo escrevendo. Salve essa situação. O restante só com prescrição médica. Certo? Então, o SAMU, como eu falei, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, viu, gente? Erros
comuns no preparo e administração do medicamento. Os erros mais comuns é na prescrição. Às vezes o médico ele prescreve, faz uma prescrição errada. Então, se você tem dúvida em relação à prescrição, conversa com o médico, vai saber dele, né? Procura saber se realmente está certa aquela prescrição, enfim. A transcrição, no momento de realizar a transcrição de uma prescrição, por exemplo, transcreve errado, certo? Porque muitas vezes não consegue entender a letra de quem escreveu. Então tem que ter cuidado em relação a isso, né? Medicação não prescrita. Não fazer medicação sem a prescrição, de maneira alguma, certo? Só façam mediante prescrição. Muitas vezes o prescritor, que é o médico, ele prescreve a medicação, mas não deixa a receita. Então você tem que solicitar ao médico a receita, né? Porque muitas instituições de saúde, muitos hospitais, o hospital só libera mediante a receita, certo? A apresentação em relação à medicação. Se aquela medicação tiver com uma apresentação, uma coloração diferente, você tem que suspender. Suspeita dessa medicação. Se a apresentação dela tem um invólucro que está rasgado, um lacre, né, que está retirado, enfim. Então, observe a apresentação da medicação, ok? Olha a questão da validade, tudo isso. A questão do armazenamento, certo? Omissão. É interessante isso. Muitas vezes não. Algumas vezes existe um horário para realizar a medicação e o técnico de enfermagem, enfim, até o enfermeiro acaba se omitindo em fazer, em realizar, porque acha que não há necessidade. Então não pode ter omissão, gente. Se há prescrição, se tem um horário para fazer, tem que fazer. Certo? Não, acho que não há necessidade não de fazer tal medicação, porque vejo que não há necessidade. Só quem pode ver isso é o médico. Só quem pode suspender a medicação é o médico, certo? Então não pode emitir, ter uma omissão, certo? Em relação à administração do medicamento, ok? A dose, como eu falei para vocês, tem que ter cuidado com a dose. Tem que fazer na dose certa, na quantidade certa, tá bom? Certo? Porque dose demais, tem aquele dizer popular que a diferença da medicação para veneno é a dose. Então tem que ter cuidado em relação à dose, ok? Pode ser letal para o paciente se a dose for muito alta. O horário de preparo também, o horário de administração do medicamento, tem que ser no horário certo, ok? Ser no horário certo. Vou preparar a medicação e deixar já ser preparado para o horário. Não, aí a medicação pode perder o seu potencial, ok? Sua eficácia. Então não pode deixar, tem que preparar na hora, tem que administrar, prepare e administre no mesmo horário, certo? Não pode deixar lá guardado, reservado a bandeja para próximo horário, não existe isso, ok? Preparo, tem que ter cuidado com o preparo, gente, tem toda a questão da antisepsia, da asepsia, tem que ter a lavagem das mãos correta, a higienização da bandeja, o preparo das medicações, então tem que ter cuidado no preparo, certo? Principalmente quando é medicação que tem que dissolver, fazer uma solução. Então tem que fazer a solução da maneira correta, ok? Tem que diluir da melhor forma possível, na quantidade certa. Tudo isso vocês irão aprender. Técnica de administração realizada da forma certa. A gente sabe que cada via tem uma forma certa de administrar a medicação. Tem que ter uma técnica apropriada, certo? Pertinente para cada via de administração, para cada tipo. Tem medicações também que tem um tipo, uma forma de administrar. Monitoramento, como eu falei, tem que monitorar o paciente para ver se tem alguma reação. Medicamento deteriorado. O medicamento deteriorado, eu volto a dizer, a apresentação desse medicamento, se ele apresenta um medicamento, por exemplo, um comprimido que foi aberto, enfim, um invólucro que foi aberto, não utilizar, não utilizar, certo? Se está deteriorado, melhor dizendo, não reutilizar, não utilizar, ok? E atrogenias medicamentosas, gente, atrogenias são erros acometidos por profissionais, vocês estão vendo aí, erro na administração da medicação. A prescrição médica tem que ter o nome do paciente, tem que ter a identificação
né? Não só o nome do paciente, mas o leito, a enfermaria, o número do prontuário, a medicação que vai ser realizada, a dose e a via. Então tudo isso o médico tem que prescrever, ok? Cuidados durante o preparo, a lavagem bem das mãos, como vocês já aprenderam, a questão da lavagem das mãos, limpar e organizar o ambiente de preparo, como eu falei, realiza a asepsia daquele ambiente, certo? Para colocar a bandeja, fazer a asepsia da bandeja, limpar e organizar bem o ambiente. É interessante que isso deve ser feito no momento, né? No momento do preparo da administração, posteriormente também. Deixar tudo organizado, terminou de preparar as medicações, deixa tudo organizado, a bancada tudo organizada, ok? Escolher um ambiente adequado, um ambiente mais iluminado, mais claro, né, para não ter risco de cometer erros. Concentrar-se no trabalho, focar no trabalho, nada de ficar no celular, enfim. Tem que se concentrar naquele momento, ok? Ler e conferir o rótulo da medicação pelo menos 3 vezes, gente. Pelo menos 3 vezes, no mínimo, para não cometer erros, não trocar a medicação, certo? Tem que ter um cuidado em relação a isso. Observar o aspecto e as características da medicação, como eu falei para vocês, a coloração da medicação. Se tiver com uma coloração diferente, suspeitem, olhem a validade dessa medicação. Continuando, realizar a desinfecção do frasco e ampola. Faz asepsia, como eu orientei a vocês já, né? Tem que fazer a asepsia com álcool a 70%, um algodão e álcool a 70%. Utilização dos EPIs, que é equipamento de proteção individual, é de praxe. Durante todo o preparo das medicações, tem que estar utilizando os EPIs. E fazer o rótulo de identificação do medicamento. É de extrema importância, certo? Para não misturar as medicações, não confundir o paciente, por isso tem que colocar no rótulo, pega um esparadrapo e coloca o nome do paciente, número do leito, enfermaria, nome da medicação, via de administração, horário. E além disso, você assinar, tá bom? Colocar seu nome. Organizar os medicamentos conforme a sequência a ser administrada. Ou seja, começa dos primeiros leitos, né? Os primeiros leitos, as primeiras enfermarias, a sequência. E naquela enfermaria, quais são os leitos? E assim posteriormente, certo? Uma organização sequencial. Isso facilita o processo de administração, ok? Manter a bandeja ou carrinho de medicação sempre à vista. A gente não pode confiar, gente. Às vezes tem um acompanhante do paciente, pode ir lá e mexer na medicação, até o próprio paciente, né? Você está fazendo aqui administrando uma medicação e, enfim, deixar a bandejinha à vista e arriscado alguém pegar, ok? Então tem que ter cuidado. Esclarecer e orientar o paciente sobre o procedimento. Tudo hoje a gente tem que esclarecer o paciente. Todo procedimento que for realizado, a gente deve esclarecer. Olha aí, a gente deve, a palavra que eu estou dizendo, deve esclarecer. Ele tem por direito, viu, gente? Saber o que é que está sendo realizado, ok? Então, todo procedimento você deve orientar o paciente. Conferir a identidade do paciente, né, para não ter erro na hora da administração do medicamento. Então, aqui são as vias, né, as vias enterais, vias parenterais diretas e as indiretas. A gente vai ver hoje a via tópica, oftálmica e eu acho que só a via tópica e oftálmica, se der tempo, autológica. Então, via tópica, o nome já está dizendo, na pele, né, gente, atua mediante aplicação na pele ou mucosa. O efeito é local ou sistêmico. Tem as vantagens, professor? Tem. Quais são as vantagens? A via é uma via prática e não dolorosa, né? Quem já fez uso de algumas pomadas, alguns cremes, sabe que é uma via não dolorosa. É única que pode garantir o efeito local. É a única via que pode garantir o efeito local, naquele local que você está aplicando. Evita o efeito de primeira passagem. O que é isso, professor? A passagem pelo fígado, né? Não há processo de absorção pelo estômago, por exemplo, ou enfim, geralmente pelo estômago e pela passagem, ter a passagem pelo fígado, certo? Então, consequentemente, não vai trazer danos ao fígado. A desvantagem, pode causar uma irritação na pele ou mucosa. Tem a desvantagem também de fazer, a pessoa facilmente faz a automedicação, perda do medicamento para o meio ambiente, né? Às vezes na própria roupa, no lençol, enfim, fotossensibilidade, às vezes tem sensibilidade à luz, aquela medicação, pode ter alguma reação, certo? Existem várias apresentações, como pomadas, cremes, loções, óleo, pasta, pós, né?
Então, pastilhas também, spray, colutório para gargarejar, imersão, o banho de assento, placas transdérmicas, né? Principalmente para aqueles atletas, utilizam bastante, né? Material, aplicação de loção, pomada ou creme, né? O material é o medicamento, luva do procedimento, toalha ou campo para proteção da roupa de cama, né? Do leito, compressas de gases estéreis e abaixador de língua. Procedimento, verificar a prescrição e separar o material, sempre fazer isso, né, gente? Verifica a prescrição e separa o material, lava as mãos, bem lavado e calça as luvas, explica o procedimento ao paciente, como eu falei, de praxe, colocar em posição confortável, expor somente a área lesada, colocando o protetor sobre ela, quando o boto sob é abaixo, limpar e secar a região antes de aplicar o medicamento, né, porque às vezes tem alguma sujidade que acaba comprometendo a absorção. Abrir o recipiente com cuidado para não contaminar a tampa. Tem que ter esses cuidados. Retirar o medicamento com um abaixador de língua, né? Então, o abaixador de língua ela serve para fazer a retirada da medicação. Transferir o medicamento para a mão enveludada, ou seja, com a luva. Aplicar a medicação com movimentos lentos e suaves na direção do crescimento do pelo, para não evitar a irritação. E foliculite, que é a inflamação do folículo. Certo? Então tem que ser no sentido do pelo. Retirar as luvas, lavar as mãos e resistir ao procedimento. Bem simples, né, gente? Eu coloquei aqui com spray também. O spray também tem que ter uma distância certa, né? Então o material é o medicamento, as luvas do procedimento, toalha, o campo para proteção da roupa de cama, para não sujar, secar a superfície da pele antes da aplicação, agitar o frasco, caso seja necessário. O fabricante ele indica, né, a necessidade de agitar o frasco antes. É manter o frasco a uma distância de 15 a 30 centímetros da pele, tá vendo, gente? Não há necessidade de ficar em cima da pele. Borrife o medicamento uniformemente na região a ser tratada para aplicar uma película fina, certo? O spray da garganta, professor. O material é esse, gente. É o medicamento, o atomizador ou spray, luva de procedimento, lenço para o rosto e abaixador de língua. Colocar o abaixador da língua sobre a língua do paciente, instruir o paciente a não inalar enquanto borrifar o medicamento, certo? Ele não inalar, ele pode aspirar essa medicação, e a medicação é oral. Se estiver utilizando uma bomba ou spray, coloque o bocal para fora da boca e dirija o jato para a parte posterior da garganta, certo? Então tem que ter cuidado com isso, né? Então pede ele para abrir bem a boca e dirigir o jato lá para trás, gente, lá para a parte posterior, para trás, certo? Da garganta. Caso esteja utilizando um atomizador, introduz a ponta na boca do paciente e dirige o jato para a parte posterior da garganta, como eu falei anteriormente. Solicitar ao paciente que não engula por alguns segundos, até porque tem que fazer o efeito, né? Seja absorvido pela mucosa. Monitorar o paciente para evitar aspiração, como eu falei para vocês, né? Aplicação de colutório, o gargarejo, medicamento, material, copo descartável, bacia ou cubo-rim, luva de procedimento, lenço para o rosto. Então, procedimento: se estiver aplicando colutório, fornecer a solução ao paciente, isso vai de acordo com a prescrição, né? Médica, 30, pode ser de 30 a 120 ml, solicitar que passe de um lado para outro na boca. Eu acho que muita gente já fez a utilização de colutório. Geralmente a gente faz com enxaguante bucal, né? Se estiver aplicando gargarejo, instrua a inclinar levemente a cabeça para trás e respirar profundamente, né, gente? Fornecer a solução ao paciente, no caso se for 30 ml, e solicitar que exale o ar pela boca, fazendo o movimento de gargarejo, né? Como vocês conhecem bem. Alerte-o para não engolir e para que cuspa o excesso de medicamento na cuba, não é para engolir. Via oftálmica, é o colírio, pomada, e tem os discos, né? As vantagens e as desvantagens. As vantagens: lubrificação e anestesia, dilatação da pupila para exames, oftalmológico, né? Tratamento oftalmológico, lubrificação para inserção de uma prótese, né? Então as vantagens são as desvantagens: a irritação, o efeito colateral adverso, né? É muito chato muitas vezes. Material: medicamento, luva de procedimento, água ou
ou soro fisiológico, de preferência morno, compressa de gás estéreo, bolas de algodão, lençóis faciais e tampão ocular, se necessário. Procedimento: retira-se o curativo ocular, se houver. Se houver secreção ao redor do olho, realizar a limpeza, né, gente, com algodão ou gás com água, movimentando a gás no canto interno para o externo do olho. Olha isso, é interessante, viu, pessoal? Sempre do lado interno, parte interna para a parte externa, interna para externa, ok? Solicitar ao paciente que incline um pouco a cabeça em direção ao olho afetado e para olhar para cima, para não ir para fora. Olha para cima e para fora para não cair, gente, no cristalino, né? Cair somente aqui na bolsa. Puxe suavemente a pálpebra inferior, que eu chamo de bolsa, né? Do paciente, instilar a quantidade prescrita de gotas no saco conjuntival. Bolsa ou saco conjuntival, viu, gente? Pode ser chamado também em alguma literatura de saco ou bolsa. Bolsa, conjuntival ou saco. Soltar a pálpebra e solicitar que pisque para distribuir o líquido de forma uniforme. Pressione suavemente o canto interior do olho por aproximadamente 1 minuto, que é o processo de absorção, para bloquear também as lágrimas e evitar que a medicação passe pelo ducto lacrimal. Enxugar o excesso do medicamento com lençol de papel ou gás limpo. Bem simples também, né, gente? Com a pomada ocular, pomadazinha de terramicina, por exemplo. Puxar suavemente a pálpebra inferior do paciente. Espremer uma fila de pomada ao longo da borda do saco conjuntival, ou bolsa conjuntival, desde o canto interno ao externo, sempre do canto interno ao externo. Evitar que a ponta do tubo toque a mucosa do paciente, lógico, né, gente? Tem que ter uma distância. Soltar a pálpebra e solicitar que vire os olhos de um lado ao outro, conforme as pálpebras fechadas, para distribuir o medicamento de forma uniforme. Ok? Por hoje é só, pessoal. Bem simples a aula, né? Bem interessante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, no privado ou no grupo, né? Pode ser também a dúvida de outras pessoas. No mais é só isso, bom final de semana, um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês.